Minha gente, bora lá, vamos de enquete? E o tema, claro, é o tricolor, hein? Porque esse é o nosso primeiro assunto de hoje, mas depois tem muito mais. O empate do São Paulo contra o Nacional foi ótimo pelas circunstâncias do jogo. Bom, mas tem que jogar melhor. Regular, a vaga está ameaçada. Ou ruim, tinha mais era que ter vencido. Para você, André Hernan. Deixa eu ver. Ótimo pelas circunstâncias. Tô contigo, acho também. Pelo jeito que foi, pelo risco que correu de sair derrotado de lá. Não é? Foi muito bem, foi muito bem. Pessoal, deixem likes. Likes, muitos likes. Muitos likes, merecemos muitos likes, né? Muitos likes nessa quarta-feira de muito futebol. E vamos começar a acompanhar, então, esse empate do São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Daqui a pouco o PVC, que estava lá na cobertura, vem trazer aí a análise dele, claro, a opinião dele. Mas você achou que o São Paulo foi um pouco abaixo do que vinha sendo com o Hernan Crespo desde que ele assumiu o time? Foi. Não dá para dizer que foi uma apresentação, a pior apresentação do Crespo, nem gosto muito dessas coisas. Vi também coisas do tipo, lembrou o Zubeldia, nada disso. Eu acho que o adversário, o adversário é um adversário que sabe jogar em casa, tanto que se classificou para as oitavas da Libertadores. Tem um time pesado, é verdade. Você vê que o Cardona é um jogador que com a bola no pé é diferente, mas é um jogador que não tem muita mobilidade. O Morelos é um jogador que a gente viu aqui no Santos, que é um centroavante que sabe chutar no gol, que não pode deixar virar aquele bate. É um jogador, né, pouca mobilidade. Tem jogadores de velocidade que incomodaram muito a defesa do São Paulo. Acho que defensivamente o São Paulo fez uma partida justa, mas nas individualidades na defesa, elas não se sobressaíram. Acho que esse cara aí que tá aparecendo na foto, o Enzo Dias, fez uma partidaça. O Ferrarese muito abaixo. Acho que o Ferrarese foi a grande decepção ontem. Os dois pênaltis, né, ficaram na conta dele. Jogadas infantis. Acho que o Sabino foi o jogador que talvez tenha tido o melhor desempenho ali. O Bobadilha foi abaixo, né? O Bobadilha foi um jogador abaixo ontem. Marcos Antônio comeu a bola como sempre, mantendo a regularidade, jogando bem sempre. O Alisson foi tímido. Acho que o André Silva, coitado, a bola não chegou para ele, não dá para culpar o André Silva, a bola não chegou, a bola não tem chegado, é bem verdade, né? Acho que as mudanças surtiram efeito com o Rodriguinho entrando. O Lucas, você vê que o Lucas segura, porque ele não é um jogador, ele é um jogador de explosão e ele não explode na jogada, não dá arrancada, não está seguro ainda. Aliás, até gostaria de ouvir o Lucas em relação a isso, a pegar a bola e explodir, se ele está seguro ainda, se ele está se poupando em relação a isso, é algo que eu gostaria de ouvir da boca dele. De fato, Ferreirinha é um cara que entrou bem também, fazendo um movimento ali. Quando o Ferreirinha entrou, o time do São Paulo melhorou também. Acho que assim, o São Paulo fez um jogo seguro, mas algumas peças falharam e o Atlético Nacional, num determinado momento, amassou o São Paulo. E o São Paulo teve ali o brilho do Rafael, que foi, para mim, o cara do jogo. Foram 19 finalizações do Atlético Nacional. Então, foi uma vantagem muito grande. Chances claras de gols. As duas bolas na trave, os dois pênaltis perdidos também, com o Rafael aparecendo muito bem para fazer a segunda defesa. Então, isso foi fundamental. A forma como o Rafael se colocou ali, aliás, nos dois pênaltis, mesmo que foi para fora também, sim, ele se coloca de uma forma que foi fundamental aí para que o São Paulo conseguisse esse empate. A gente viu alguns jogadores, né, chegando muito bem também. Você citou o Morelos, o Inestrosa, esses jogadores que têm uma velocidade, atacaram o São Paulo e dificultaram demais. São Paulo não tinha muito escape ali no meio de campo, né? Não tinha uma ligação para que a equipe chegasse à frente, para acionar os atacantes, além de ter cometido falhas defensivas também. Ou seja, foi um São Paulo que ontem não estava tão legal, não. Não estava tão organizado, não. Tem que repensar aí alguma coisa para a volta. Me parece que foi uma atuação abaixo do que o Crespo apresentou em outras partidas. E era o time que vinha jogando, né? Era o time que vinha atuando. E assim, você pega as atuações, por exemplo, no Morumbi, contra Corinthians, pega o jogo contra o próprio Fluminense, foram jogos que o São Paulo, durante a partida, contra o Fluminense é um exemplo bom,
desligou e aí permitiu que o adversário crescesse. É como se o São Paulo tivesse permitido esse crescimento do adversário o tempo todo no jogo de ontem. E teve alguns lampejos de um São Paulo que jogou bem com o Crespo, que vem nessa jornada de crescimento com o Crespo, mas não conseguiu ser efetivo. Acho que o São Paulo precisa dessas peças que estão no DM urgente para voltarem bem. É o Lucas, é o próprio Oscar que vai voltar, o Arboleda que vinha jogando bem. Então são jogadores pilares ali do time que estão fazendo muita falta e que vão voltar em algum momento. Mas de fato, digo para vocês com muita tranquilidade, com quem eu conversei hoje de manhã, o time já voltando para cá, para São Paulo e tal, foi um resultado comemorado como se o São Paulo tivesse arrancado uma vitória tipo de 1-0 ontem. Esse foi o sentimento interno do São Paulo, de comemoração, pela maneira que foi, pelos sustos que levou, pelos pênaltis perdidos, pelas 2 bolas na trave. O São Paulo sai como se tivesse vencido na Colômbia, com esse sentimento de vitória. Acho que não tem como ser diferente. Se os jogadores do São Paulo, né, estavam no voo, voltando para cá, quem também está fazendo esse caminho de volta é quem? Paulo Vinícius Coelho, que esteve lá acompanhando essa partida em Medellín e também vem para trazer os seus pitacos, a sua análise sobre a partida de ontem. Luísa, é possível ter visões diferentes sobre o mesmo fato. O São Paulo não jogou bem, isso é unânime. O Crespo achou que não jogou bem, eu comentei o jogo, disse que o Atlético Nacional foi melhor. O São Paulo se livrou de uma goleada porque teve 2 bolas nas suas traves e 2 pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional. Agora, olhar o retrospecto e entender a importância do empate é inegável que foi importante. O São Paulo jogou pela 6ª vez em Medellín, só ganhou 1, empatou pela 2ª vez, perdeu 3. Sinal de que não é fácil jogar em Medellín contra o Nacional de Medellín. Historicamente, para o São Paulo nunca foi. O Atlético Nacional tinha vencido os 3 jogos da fase de grupos em casa e perdeu os 3 fora de casa. Não tem nenhuma garantia de que vai perder de novo. Pode empatar o jogo e decidir nos pênaltis. Claro que pode. Mas o São Paulo escapou de uma derrota e permitiu, com a defesa do goleiro Rafael, definir a classificação em casa. Essa é boa notícia. O São Paulo teve momentos de capacidade de circular a bola e muito sufoco durante 90 minutos. Mas sai vivo e sai para decidir no seu estádio. Quem quiser ver de outro ângulo, beleza. Mas às vezes parece que quem menospreza a capacidade dos clubes sul-americanos somos nós mesmos, mais do que os jogadores, os técnicos e a torcida. Sai vivo, sai muito vivo o São Paulo e o técnico Hernan Crespo concorda que o empate ficou de ótimo tamanho, hein? Bora ouvir o treinador São Paulino. Crespo. Sí, realmente tal vez no fuimos tan agresivos como a gente pretende. Tal vez a la hora de jogar bola a gente tive dificultades para contraatacar, para crear situaciones, mas o mérito foi deles, que colocaron pressão, nos deixaram jogar. Sabíamos que teníamos que enfrentar un time complicado, en un clima complicado, un estadio complicado. Son muy contentos por Rafael. Después seguramente tenemos que melhorar nesse aspecto, mas acho que seja uma situação normal. Hernan Crespo falando sobre a atuação do Rafael. Ô Hernan, a importância do Rafael, acho que é legal a gente falar sobre o que ele representa para o time hoje, né?
é uma posição muito difícil para o São Paulo, para qualquer um que ocupasse, porque desde que o Rogério se aposentou, São Paulo vinha buscando ali alguém para ocupar esse lugar, né? Uma lacuna muito grande de um mito, de um ídolo que se aposenta. Teve muitas dificuldades ao longo dessa trajetória e o Rafael parece que foi o primeiro que pegou ali aquele lugar e falou, não, esse lugar é meu, eu vou assumir essa posição. Você acha que o Rafael está crescendo assim na importância dele para o São Paulo? Ninguém mais no São Paulo fala sobre carência no gol. Tanto que o São Paulo empresta o Jandrei e o São Paulo não vai ao mercado para uma reposição, um segundo goleiro. O São Paulo vai com muita tranquilidade preparar Jung e Leandro para esse posto. Porque sabe que o Rafael é um jogador que renovou seu contrato, é um jogador que tem a confiança e não tem mais esse problema, essa sombra. Nossa, o São Paulo teve o Rogério, grande ídolo, ganhou o Mundial, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou todos os títulos, Sul-Americana, o grande ídolo e tal. E pós-Rogério ficou aquela coisa, quem vai ser o cara que vai chegar e vai acabar com essa sombra? Vários tentaram e não conseguiram. E o Rafael, quando chega, ele chega com esse rótulo de um eterno reserva. Ah, reserva no Cruzeiro. Pô, reserva no Atlético. Pô, quando chegou o momento do Rafael no Atlético, veio o São Paulo e pediu o Everson e o Everson engoliu ele. Virou reserva no Atlético. Como é que o São Paulo me contrata esse goleiro? Ouvi isso muito. E o Rafael chegou quietinho. O Rafael já era um goleiro que o São Paulo queria contratar 2, 3 janelas anteriores à contratação dele. Assim... O Rui Costa, que é o diretor executivo do São Paulo, já no primeiro ano se eu não me engano, ele são 4 anos que ele está à frente da diretoria do São Paulo. No primeiro ano dele, ele já queria contratar o Rafael. Foi uma das sugestões dele em reuniões para contratar goleiro. Estava aquela coisa do Thiago Volpe e tal, muitas críticas e tal, e ele queria contratar o Rafael, sugeriu o Rafael. Não deu certo, até que o Rafael veio e foram muito ponto, vírgula, parênteses e tal, aquela coisa toda. E aí o Rafael chega e ele começa a ganhar confiança numa espécie de liderança silenciosa. Sabe aquela coisa do movimento que o cara faz no treino, daquela coisa do olhar, aquela coisa da sugestão, um cara mais... tranquilo, um cara assim que não é de falar alto, não é de gritar no vestiário, não é daquela coisa de incendiar vestiário com discurso, um discurso mais sereno. Gente, valeu isso aqui, vamos lá, vamos fazer desse jeito. Para os jogadores e pela idade, pela experiência, por tudo que ele já viveu, os jogadores do São Paulo foram entendendo que é um jogador que foi ganhando moral, foi ganhando espaço. E aí ele foi se tornando esse jogador importante. Quando vem a Copa do Brasil, que ele fecha o gol em algumas partidas, começa a olhar diferente para ele. E aí, quando vem a Supercopa e ele pega pênalti, o São Paulo é campeão, aí que ele carimba o momento dele e fala assim, ó, não precisamos mais de goleiro e o Rafael é uma peça importante. Então, o Rafael foi construindo a história dele. Hoje, ninguém mais fala em goleiro, dúvida, sombra de Rogério Ceni. Hoje, o Rafael é um cara que é absoluto. E digo mais, o Rafael está tão adaptado ao São Paulo que ele já virou, na diretoria do São Paulo, já virou para o clube e falou assim, eu quero me aposentar no São Paulo. Legal, né? Essa conexão, essa história que ele vai criando com o clube. E além dessa liderança, é um exemplo de paciência, de perseverança, né? De continuar ali acreditando, porque ele sempre foi um bom goleiro. Mas no Cruzeiro ele tinha o Fábio, que era, né, também um ídolo do Cruzeiro. E se ele fosse esperar o Fábio parar para ele jogar, ia estar esperando até hoje, né? Até sei lá que idade. E quando ele teve a oportunidade no Cruzeiro, ele foi muito bem. Só quando o Fábio se lesionou, quando o Fábio abriu alguma lacuna ali, quando se machucou, o Rafael, ele foi muito bem. Mas aí o Fábio voltava, o Fábio era intocável ali no gol do Cruzeiro. Ele vai para o Atlético, ele também começa bem, mas chega o São Paulo, como você falou, Hernan, e ele queria um goleiro que jogasse com os pés, né? O São Paulo fazia muita questão dessa característica para o goleiro. Ele estava na hora do almoço, é isso. Ele tem que chegar, tem que ser um... É muito filho, sabe? É muito filho. Para ele chegar. É muito filho para cuidar, os amigos do André ficam lá jogando tênis no condomínio, mas a gente tem que... A gente tava lá hoje jogando de novo, tava lá. Mas é isso, São Paulo, né, Rafael? Cara, que defesa no segundo pênalti. Agora o São Paulo tem que contratar o Cardona, né?
mandar um contratinho para ele, né? Tem uma história que São Paulo tentou contratar o Cardona. É mesmo? Depois do jogo de ontem? Não. Uns tempos atrás era o Ataíde Gil Guerreiro. Ele contou essa história na Rádio Bandeirantes. Na época, né? O São Paulo tentou contratar ele e caiu num fake, num cara que se passou por ele. Sério mesmo? É verdade essa Olha história. só. E ontem o São Paulo, digamos, se vingou, né? Realmente era um jogo para o São Paulo ter perdido. E sai de lá, para mim, com um resultado espetacular para se classificar. Acho no terror do Morumbi na semana que vem. Acho difícil o São Paulo fazer um jogo tão ruim de novo, o Atlético Nacional fazer um jogo de tanta criação de novo. Acho difícil as coisas serem como foram ontem. E o Rafael resolveu, de fato, o problema do gol de São Paulo. Como o André disse, ninguém mais fica falando sobre isso. O Volpi teve esse momento também, né? Mas não durou, obviamente não durou tanto e em determinado momento... A torcida tinha uma bronca também, né? Degringolou. Pegou uma bronca grande do Volpi, né? A diferença da trajetória do Volpi para a trajetória do Rafael, e olha que o Volpi foi campeão paulista no São Paulo. Ele começou muito bem no São Paulo. Jogando foi campeão paulista no São Paulo. Ele começou muito bem jogando bem. E ele é bom goleiro. Bom goleiro. Ele é bom goleiro. O Volpi, ele é um goleiro de destaque no futebol mexicano. Sim. E não vamos carreira consistente. E não vamos pichotar aqui o futebol mexicano não, tá? Que é um futebol muito competitivo. Mesmo nível. Um futebol competitivo. A diferença do Volpi para o Rafael é que o Rafael conseguiu manter a consistência e o Rafael é um goleiro, não é um goleiro tão esparafatoso. Às vezes o Volpi ele pecava pelo excesso. E o Rafael não, é um cara mais sereno, mais tranquilo, discreto. É isso. Porque e goleiro também é uma raça que tem que ter sorte, né? O Cássio, maior goleiro da história do Corinthians, talvez o maior atleta da história do Corinthians, um goleiro espetacular. Mas o Cássio tomou vários frangos, ele fez várias bobagens ao longo da carreira. Só que sempre em hora que não tinha problema. Aquela coisa de ser decisivo, né? Na hora que importa, o goleiro te garante. Você precisa do goleiro nesse momento. O cara falha num jogo que tudo bem, o time perdeu, o time já estava ganhando, mas na hora H ele fazia o que tinha que fazer, né? E o Cássio não tem. Então, eu acho que o Volpi também cometeu alguns erros em momentos muito cruciais ali para um time na fila, que era o São Paulo daquele momento. Agora... vai ter que atacar mais, né? No jogo da volta. Eu acho que a escalação vai ter que ser diferente, vai ter que ser um São Paulo diferente. Muito passivo ontem, esperando a derrota ontem, né? Falando em escalação, e um jogador por quem a torcida tem muito carinho, Lucas Moura. Aniversariante do dia. Olha, gente, não parabéns, sabia. Né? Parabéns, Lucas Moura. Aniversário do Lucas Moura hoje. A gente é mais novo que ele, né? Eu joguei na mesma época que ele lá na base, na Zona Sul, lá na Várzea, então acho que é a mesma idade. Eu não. Eu vi surgir. Também. Subiu junto. E já na época da base do Corinthians. Até a idade do pai dele. Na época da base do Corinthians, quando ele tinha outro nome, né? Marcelinho. Mas Lucas Moura vem ganhando mais minutos em campo. Ontem substituiu o Caleri. O Caleri não, gente, o André Silva. O Caleri só vai voltar daqui a um tempo. Aos 16 do segundo tempo, já tinha atuado por 15 minutinhos e vem dosando aí o Crespo, tentando entender o quanto pode usar do Lucas Moura. Você gostou do Lucas Moura em campo? Você acha que ele tem sido importante mesmo? Um pouquinho, primeiro jogo muito tímido? Ou ainda está tentando, né, se entender ali nesse retorno de lesão? Não, ontem não participou do jogo. É curioso porque os dois pênaltis perdidos, além de terem sido muito benéficos para o São Paulo, por terem sido pênaltis perdidos, eles fizeram com que o Atlético Nacional tivesse 10 minutos de baque ali. 10, 15 minutos de baque. Os 10 minutos de baque do Atlético Nacional no primeiro tempo foram os 10 melhores minutos do São Paulo na partida inteira. Tem uma chance com o Marcos Antônio, enfim. No segundo tempo, quando o Cardona perde o segundo pênalti, aos 22, eu não compreendo como o técnico do Atlético Nacional demorou tanto para ver que ele estava completamente fora do jogo. O time cai, inclusive porque ele sai do jogo e ele era um jogador importante para articular. E o jeito que o cara desaba, chora, aquela imagem da saída mostra que ele não tinha condição de estar lá. E nesse momento em que o Atlético estava, digamos, com um a menos e sem o seu melhor jogador, né, estava com a cabeça, estava na fossa, o São Paulo não aproveita. Acho que as substituições foram boas. Sim. Entram o Lucas, o Ferreirinha e o Rodriguinho. São jogadores para dar a saída, a velocidade. Mobilidade, né? Mas São Paulo não consegue, né? São Paulo
não joga. O jogo entra numa pasmaceira, numa apatia. O Atlético não conseguia atacar e o São Paulo não conseguia contra-atacar. Então, acho difícil avaliar o Lucas por ontem, Luísa. Foi um jogo em que o São Paulo abdicou muito de jogar e no momento em que tinha esses jogadores de velocidade não conseguiu fazer acontecer. Mas eu acho que se ele tiver condição, para um tempo que seja, ele precisa ser titular na semana que vem. É um jogador que traz outro peso, né? Acho que é legal a gente entender esse planejamento, né? Será que se ele tiver condições de 45 minutos, ele começa jogando, ele entra no segundo tempo? Com o outro time cansado, né? Com o adversário um pouco mais desgastado, mais cansado, Lucas. ele sendo como opção. Imagino que ganhe, não sei, minutos agora no fim de semana, mas não como titular, até para ele ir evoluindo nessa trajetória, Hernan. Como é que está esse planejamento? E dá para a gente falar também do Wendel, né? Que se machucou contra o Furacão pela Copa do Brasil, aí no início do mês. Está em transição física, está nesse processo de retornar também. O planejamento do Lucas é o seguinte, o Lucas, se depender dele, ele quer ser titular no jogo contra o Atlético Nacional. E só, desculpa te interromper, ele falou que ele ainda sente um pouco de dor, né? Sente. Eu também, né? Do quê? Todo dia. Cada dia num lugar. Atleta de alto rendimento como você, das quadras, convive com a dor, né? É normal. André, não é outro. Todo dia, ele é hipocondríaco. Todo dia ele chega reclamando que ele tá com alguma doença. Acho que o jogador vai ter que jogar com dor, né? Ontem eu tava me sentindo meio febril, sabe? Ele é todo dia. No fim do programa, também que estava febril, É o ar-condicionado, é a cadeira, sempre tem algum problema. Sempre temos problemas, mas assim, vamos lá, a programação do Lucas. Se depender do Lucas, o Lucas ele vai querer ser titular ou vai brigar para ser titular na terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, lá pela Libertadores. A ideia é levar o Lucas na viagem para Recife e ele ter mais minutos em campo. Só que existe um cuidado com o Lucas, por quê? Porque ontem, ao final do jogo, a perna pesou, um pouquinho de dor, evidentemente, porque é um desgaste físico maior, é jogo de Libertadores, é campo pesado, o ritmo da intensidade da correria, de tudo, do choque é diferente, é oitavas, é jogo eliminatório, então não dá para comparar. Então o Lucas teve uma dor um pouco mais forte depois do jogo, e aí tem a recuperação na viagem, repito, ele veio com a botinha bem na viagem, lá no avião, confortável, lá do São Paulo, que é o fretado. Amanhã vai ter a reapresentação, né? O São Paulo vai avaliar e vai tomar a decisão se leva ele para a viagem. Então, assim, amanhã os médicos e, claro, a comissão técnica, o Refis ali vai decidir. Então, a tendência é levar o Lucas para ter os minutos e colocar como titular na terça-feira. Se ele não for viajar para jogar e ter esses minutos, tendência é que comece no banco de reservas e entre no decorrer da partida. Há um cuidado muito grande para que o Lucas não volte a sentir o joelho e tenha que voltar atrás e desfalcar o time, aquela coisa toda. Então vai ser bem na questão do passo a passo. Óbvio, o jogador quer muito jogar, quer estar em campo, mas tudo no passo a passo. E o Wendel? O Wendel é só contra o Atlético Mineiro, probabilidade. O Wendel começou a transição hoje, ele começou a correr no gramado do CT hoje, vai ficar correndo a semana inteira fazendo essa transição. Semana que vem, na semana do jogo da volta da Libertadores, começa a treinar com o grupo para ficar à disposição do Crespo no Atlético Mineiro. Essa é a programação do Atlético Mineiro é o outro fim de semana. Outro fim de semana. Isso, atualização aí do DM do São Paulo, hein? Do DM de quem tá fora dele também. O Enzo Dias ontem poderia ter sido expulso, né? No final do jogo. Aí se você for com o Patrick Lanza... olha o problema que ia ser... Nada contra o Patrick Lanza, mas é moleque, né? Não, então, aquela entrada do Enzo Dias no fim do jogo foi irresponsável. Foi. Não, mas sabendo que o Wendel tá machucado. Mas na várzea segue o jogo, né? Não é nada. A várzea, aquilo ali não é nem falta, né? Jogo da volta, Júlio. O Atlético não tem um bom retrospecto fora de casa, então são 3 derrotas, que já ajuda aí o São Paulo, que apesar de não ter jogado bem ontem, garantiu esse empate, esse resultado, e já vem aí de uma levada 16 jogos de invencibilidade na Copa Libertadores. Olha que coisa. O Atlético fora de casa, 3 jogos, 3 derrotas, não marcou nenhum gol e sofreu 5 gols nesta Libertadores, contando aí a fase de grupos e agora também aí a longa invencibilidade do São Paulo. Aquele primeiro ali em 2024 é o Cobressal, o Cobreloa?
Cobressal. Cobressal, né? Que eu tô vendo que tem um chapeuzinho de mineiro ali, eu gosto de ver os escudos. Cobressal, era o Carpini, a voz da consciência nos ajudou. É uma pegadinha pra galera aprender todos os escudos ali dos adversários do São Paulo. Ali o Barça, né? Ó. Mas é um São o Barça já era o menino Zubeldia. Já era o Zubeldia, né? Barcelona de Guayaquil. Acho que o primeiro jogo dele, acho que é aquele jogo em Guayaquil mesmo, né? Que São Paulo ganha por 2-0. O Pablo Maia joga demais esse jogo e depois se machuca. Mas vamos lá, 16 jogos. Né? E é um São Paulo agora com esta vantagem, pelo menos, né? Pegou um empate fora, que chega forte para essa segunda fase ou para essa segunda partida, ou depois do jogo de ontem, ou chega menos fortalecido? Não, eu acho que chega forte, porque o resultado foi muito bom, era o resultado pretendido, né? Acho que São Paulo, como eu disse ontem no programa, a probabilidade maior é que São Paulo perdesse, e era mesmo. Foi mesmo, você apostou na derrota do São Paulo. Quando o outro time perde 2 pênaltis e bota 2 bolas na trave, acho que ficou claro quem deveria ter vencido a partida. Tá claro que o jogo de ida era um jogo pro Nacional e o jogo de volta era um jogo pro São Paulo. Qual é o risco pro São Paulo? O risco pro São Paulo é um lance da segunda bola na trave do Atlético Nacional, do Inestrosa. É um escanteio para o São Paulo, raro, um escanteio para o São Paulo, em que o Atlético Nacional ganha a segunda bola e sai no contra-ataque com muita velocidade e essa bola cai no pé do Inestrosa pela direita, ele avança, chuta cruzado, a bola bate na trave no canto oposto, né? O Rafael estava vendido na jogada. Não é nem aquela primeira bola na trave, que é uma puxeta bonita ali, meio improvável, não. É a segunda bola na trave. Aquele lance é o jogo do Atlético Nacional no Morumbi. Vai ser tentar fazer aquilo. Vai ser uma inversão de papéis. O Nacional de Medellín vai se defender mais e vai tentar encontrar essa velocidade, principalmente do Inestrosa nos contra-ataques, nas costas dos laterais do São Paulo. O Cédric não Morelos também faz esse papel, também né? faz esse papel. Com o Inestrosa. Acho que o Cédric e o Enzo não foram bem ontem. Para mim, não fizeram uma partida muito segura, muito sólida. E vai ser esse caminho que o Atlético Nacional vai tentar encontrar. E cabe ao São Paulo não deixar isso acontecer e, obviamente, ter mais jogo, né? Ter mais articulação. Mais no meio de mas campo, com torcida, né? Etc. Acho que o ambiente muda. Acho que a classificação está na mão do São Paulo. Vai dar bom. Um empate, vai para pênaltis. Não estamos falando de nada garantido. Quem está garantido é o Fluminense, que ganhou fora de casa. No outro torneio. Poderia ter sido melhor, Poderia ter sido. Tomou um golzinho ali, mas tá bom. Deveria ter sido 3-0 ali pelo segundo tempo, né? Mas não tem nada garantido para o São Paulo. Acho que essas 3 derrotas do Atlético Nacional não significam nada. É uma fase de grupos. Mas o São Paulo passa a ter um 60-40 ali pro lado dele, no meu ponto de vista.